arte e o belo podem realmente tornar o mundo melhor? O modernismo vem mostrar que talvez não. O que temos para hoje são Sanches e Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de leitura, temáticas, propostas que abordem de algum modo o nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. E mais especificamente você se encontra no último episódio da nossa jornada de leitura conjunta, Luxas de Boêmia, esse clássico da geração de 98, escrito pelo Valéry Inclán na virada do século XIX para o século XX. E parece que as luzes irão se apagar. Com essa frase, a gente já pode estabelecer várias comparações, simbolismos e metáforas para a leitura desse final. Passeio noturno com a morte de um jovem no embate ali entre a polícia e os grevistas é uma chave de interpretação para muitas coisas, para prenúncios, quase como um mau agouro, uma profecia, uma indicação de outras mortes que se seguirão, né? Já começa com a certeza que o Max tinha, ou a probabilidade, que o seu amigo catalão lá da prisão teria de morrer, e o tiro que ele ouve desse embate dos grevistas pode ser tanto a indicação da morte desse jovem, do prenúncio da execução do seu amigo catalão. Reforçando essa ideia clássica, se a gente for comparar de novo com Joyce, um texto modernista revendo a tradição clássica, o poeta como um oráculo do trágico, da tragédia, do que deveria acontecer, mas também esse tiro sendo dado nos direitos humanos, na história da Espanha, que se seguiria, que ainda estava se desenrolando, como um tiro no coração da própria arte. E por falar no poeta como oráculo, o poeta é o ponto central desse texto de Luxas de Boêmia. Interessante, bons clássicos espanhóis sempre tem uma mudança de chave quando o protagonista que está fora regressa para casa. Geralmente é quando tem ou para casa necessariamente ou para o lugar do início do texto, né? A gente encontra isso no Don Quixote, nós encontramos isso no Niebla, do Unamuno, desse período também. Encontramos El Vida es Sueño com o monólogo do Sergismundo quando ele volta para a torre depois do seu sonho. E exatamente é isso que vai acontecer com o Max, né? Ele volta, chega na porta de casa e antes de entrar ou de conseguir entrar, acaba soltando o seu monólogo, talvez o trecho mais importante esteticamente, teoricamente, dessa obra como um todo, por trazer o resumo, a proposta do que seria o esperpento, que supera a própria tragédia. Uma coisa que me chama a atenção desse monólogo, dessa defesa, é quando o Max, ele reforça que quem criou o esperpento não foi o Goya, tendo o final trágico que o Max tem ali súbito após isso, nos dá quase a sensação de que ele morreu de fato pela arte, não simplesmente pelas condições de vida catastrófica que ele estava tendo, de certo modo, mas por usar até o último fôlego de vida para defender a sua ideia estética. Do início ao fim, Luxas de Boêmia é uma tentativa ou busca do Max por ser ouvido. E com o Max, nós falamos os intelectuais da geração de 98. O que cria um contraponto muito forte com o Dom Spalles. Enquanto você tem o Max gastando o último fôlego para ser genuíno, para ir atrás da arte do esperpento, né? A ideia de tornar a arte tão real quanto a própria existência. O esperpento, sim, também tem um pezinho no existencialismo, não é só o mundo que é o existencialista da geração de 98, dando uma certa cutucada na ferida do reconhecimento artístico, quando ele advém, quando ele chega apenas após a morte dos autores, dos artistas, ou como ele vem fingido após a morte, parece que houve um reconhecimento, pelo menos depois que morreu, mas ainda assim um reconhecimento fingido. A crítica também à ideia de muitos artistas serem extremamente ovacionados, seja antes ou depois de sua morte, mas de fato não terem uma contribuição muito relevante para a arte. Como se o Max Estrella buscasse ser essa influência, buscasse ser relevante, buscasse contribuir com a arte, com a vida espanhola, mesmo nos últimos momentos, no último fôlego de vida. E até o seu sobrenome, Max Estrella,
nessa ideia simbólica, metafísica da poesia, nos dá até uma ideia de que ele poderia, então, como estrelinha, agora continuar contribuindo com a história da Espanha, ou seja, ser um imortal. Só que ficou evidente que o Dom Latino, então, é o vivo que furta, que Deus honra, que finge com os mortos. Ele não tem essa nobreza do Max. Ele seria uma parte do sistema parasitário e não seria artista de fato. É um sentimento anti-burguês aqui sendo revelado por gay, né? Ele busca dos louros, da fama, do dinheiro, mas não de fato atrás da valorização da arte ou do artista que foi Max Street. Em contrapartida, nós temos os grandes nomes, mesmo que anteriores, validando esse novo imortal. Seria o Marquês de Bradomín e o Romeu Darío. Quando eles debatem sobre vida, morte, a literatura, a situação na Espanha, como cada um desses aspectos estão entrelaçados. Só que desse diálogo, como eu falei semana passada, os diálogos sempre são algo extremamente importante em Luxas de Boêmia. Eu destaco talvez a frase mais quixotesca de todo o texto. O dever do gênio é morrer. Como o Cervantes diz, né, que precisa matar o Quixote para que ele siga imortal. É quase como a defesa do personagem do Romeu Darío sobre o Max, que ele precisava morrer para ser reconhecido ou, na verdade, consagrado como gênio. Ele talvez fosse reconhecido como poeta, como artista, como gênio, com essa luz que emana da poesia apenas após a morte. Por um momento, ainda que o Vallecans seja regeneracionista, que ele seja noventoiotista, que ele pertença a um grupo que é existencialista, que é pessimista em sua maioria, é como se fosse apresentar uma mensagem que no final o bem triunfa, especialmente a virtude da arte triunfa sobre a ganância do Dom Latino de Espadas. A última cena sobre a necrópolis. Eu não li isso necessariamente sobre o aspecto do morto, do Max ou de outros poetas já mortos, mas na cidade, na polis da morte, a cidade dos mortos, como as pessoas, essas pessoas como do latino, que parecem estar conectadas à arte, mas de fato não estão, ou quaisquer das pessoas comuns que não estão conectadas à arte, como se elas já estivessem mortas. Elas não estão sob a luz da boemia, não estão sob a luz da arte. Quando o Valle-Inclán menciona que a morte seria amável se não houvesse o terror do certo, isso também se aplica à vida. Todo esse sistema dialético que ele apresenta no seu texto, as luzes da boemia, elas lançam luz exatamente sobre essas incertezas e a arte trabalhará por cima dessas incertezas para tentar superar essa morte em vida. Aqui a gente pode traçar o paralelo com Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida por si só não se basta. Ou seja, a vida está repleta de controvérsias e por isso nós somos necessitados, carentes de perpétuos, dessa arte que supera a própria vida, dessa arte que apresenta o extraordinário, o estranho da vida, apontado. Isso é mais do que simplesmente existencialista ou formalista, mas é a admirável filosofia do hidalgo espanhol, como o Valle-Inclán vai destacar. Por isso, esse é um dos textos mais quixotescos de todo o século XX. Fica aqui como indicação para você, então, tentar encontrar a admirável filosofia do fidalgo espanhol em todos os seus contatos mínimos, diários, ordinários ou aparentemente ordinários com a arte. É isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso comentário final sobre Luxas de Boêmia. Eu te espero aqui pra gente continuar se encontrando. Esse texto tem lançado luz sobre a sua relação com a arte, sobre os seus questionamentos, sobre a arte, sobre o modo como você lida com a literatura, especialmente. Segunda-feira a gente se encontra aqui mais uma vez. Nas próximas segundas-feiras desse mês nós não teremos continuação da jornada de leitura conjunta, mas nos encontraremos em vlogs para continuar falando sobre essas luzes, sobre essa literatura que ilumina a nossa vida. Nos encontramos quarta-feira, mas todos os dias lá no @garota quixotesca no Instagram, que possamos continuar saindo da biblioteca e indo muito além do livro.